beleza? A segunda parte do vídeo Grandes Sagas Marvel, onde eu faço um apanhado cronológico das sagas mais importantes do universo Marvel. Lembrando que eu estou deixando de fora sagas menores, que são restritas a um determinado núcleo de personagens. Por exemplo, Planet Hulk, né? Não vai ser mencionado aqui. A mais recente Aranha Verso também não será mencionada, porque tem um foco básico no universo restrito daqueles personagens ali. Vamos começar agora. No ano de 2005 a 2007 nós temos Dinastia M, galera. É isso daí. Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate teve um surto, né? Criou uma outra realidade, onde os mutantes dominam a Terra. Os mutantes são as pessoas que povoam o planeta. Os heróis vão tentar sair dessa realidade, vai ter um confronto muito sério com o Mercúrio, com o Magneto, todos esses personagens relacionados ali à Feiticeira Escarlate. Aqui no Brasil, ela saiu em minissérie pela editora Panini, teve vários especiais, tie-ins dentro dos títulos mensais dos personagens, mas acabou ganhando um encadernado recente pela própria editora Panini e tem um encadernado também pela editora Salvat. No ano de 2006 e 2007 nós temos a ótima saga cósmica Aniquilação. Nela, um aniquilador com um enxame, literalmente, ele acaba causando uma onda de terror que varre a galáxia, relacionado ali à zona negativa. Diversos planetas estão correndo risco de serem afetados por essa onda de devastação. Planetas relacionados à Tropa Nova, aos Skrulls, e diversos personagens galácticos, como o próprio Galactus e seus arautos, vão participar dessa saga, uma saga muito bacana. Ela saiu aqui no Brasil pela editora Panini em 7 partes. Ainda no ano de 2006 e 2007 nós temos Guerra Civil, considerada por muitos uma das melhores sagas Marvel. Os Novos Guerreiros fizeram uma besteira imensa e o governo dos Estados Unidos decide registrar os super-heróis. E com isso você vai precisar revelar sua identidade secreta somente para o governo dos Estados Unidos, né? Como não fosse vazar e eles não tivessem um controle sobre esses personagens que fossem registrados. Quem tem superpoder ou que agem como vigilante precisa ser registrado. Com isso criam-se 2 polos. De um lado o Capitão América e diversos outros heróis que são contra esse registro, e do outro o Homem de Ferro, Mulher Hulk e vários, Reed Richards e vários outros personagens que consideram as ações do governo corretas para evitar catástrofes como ocorreu com os Novos Guerreiros. É uma série que saiu em minissérie aqui no Brasil pela editora Panini, uma minissérie em 7 partes, teve vários tie-ins dentro das publicações mensais, mas a saga principal ela acabou sendo republicada e encadernado pela própria editora Panini Comics e depois saiu pela editora Salvat. No ano de 2007 nós temos World War Hulk, que aqui foi traduzido como Hulk contra o Mundo. A saga que antecede Hulk contra o Mundo, para você entendê-la, é Planet Hulk, onde os Illuminates baniram o Hulk da Terra. Ele foi parar em outro planeta alienígena, acabou se tornando um gladiador, o rei desse planeta. E ele retorna para a Terra em Hulk contra o Mundo, buscando vingança em relação aos Illuminates. Ele vai aparecer com os War Bonds, que seria uma equipe formada pelo Incrível Hulk, lá na época de Planet Hulk, que auxiliou ele a dominar o planeta, se tornar o rei dela. Eles vêm para a Terra, combatem os mais diversos personagens, é o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, os Vingadores, Raio Negro, toda aquela galera que realmente baniu o Hulk da Terra, bem como os protetores da Terra que querem impedir a vingança do Incrível Hulk. Eu acho uma saga muito legal. Aqui no Brasil ela saiu numa minissérie pela editora Panini Comics em 5 partes e depois ela foi publicada encadernado na coleção de capa preta da editora Salvat. Dando continuidade à saga Aniquilação, nós temos Aniquilação: A Conquista, uma ótima saga que saiu no ano de 2007 e 2008. Após as consequências da saga Aniquilação, daquele caos causado pelo Aniquilador, uma raça alienígena, o Phalanx, não sei qual é a pronúncia correta, vou deixar escrito aqui, é uma raça que vai tentar tomar proveito desse caos que está acontecendo, ele que assimila seres orgânicos e vai se infiltrar no universo Kree. Isso obviamente vai dar todo um rebuliço dentro do universo cósmico, porque a raça Kree é muito poderosa, domina vários setores do universo e os heróis vão ter que combater essa raça Phalanx. Não sei qual que é a pronúncia correta. Aqui no Brasil, ela saiu originariamente em uma minissérie em 6 partes pela editora Panini Comics. O ano de 2008 traz Invasão Secreta, galera. Uma saga
que tinha um plot muito bacana, mas que na minha opinião foi muito mal desenvolvido, escrita pelo Brian Michael Bendis. Os Skrulls tentam invadir a Terra, eles fazem se passar por diversos heróis, inclusive os substituem. Ninguém consegue captar essa mudança de personagem. O Demolidor não consegue, o Wolverine, nem o Doutor Estranho, com seus poderes místicos, consegue perceber qual personagem é um Skrull ou não. Uma saga que tem esse plot bem interessante, causa um mistério, aquela coisa de você não poder confiar em ninguém, mas que foi muito mal resolvida na minha opinião. Ela teve vários tie-ins dentro das mensais, mas a saga principal ela saiu em minissérie em 8 partes pela editora Panini Comics, e depois ganhou encadernado pela própria Panini e também pela editora Salvat. Como consequência de Invasão Secreta, no ano de 2099 nós temos a fase, não é uma saga, Reinado Sombrio. Então nem vou entrar no mérito disso, porque trata-se de uma fase e não exatamente de uma saga. Ainda em 2009 temos a Guerra dos Reis. O Reino Humano, o Raio Negro, ele busca a sucessão, a linhagem sucessória, para se tornar governante do Império Kree. Ele, inclusive, arruma um casamento entre o Ronan o Acusador e a Cristal, né, para se unirem e tudo mais. O problema é que ele vai ter que enfrentar o avanço expansivo do Império Shi'ar através do Imperador Vulcan. Galera, é treta entre os caras, uma saga bem bacana, eu curti bastante. Aqui no Brasil saiu um prólogo e uma minissérie em 6 partes pela editora Panini Comics. Ainda no final de 2009, início de 2010, nós temos o Cerco. Nessa saga, a queda de Asgard sobre a Terra. Asgard estava flutuando ali sobre a Terra, no território americano, por conta das manipulações do Loki. Asgard veio abaixo, foi a derrocada de tudo. Norman Osborn quer se aproveitar, pega vários vilões para invadir Asgard, os Vingadores intervêm, tem um importante papel do Sentinela na forma de vácuo nessa história. Aqui no Brasil ela saiu com um prólogo e numa minissérie em 4 partes. Posteriormente a Salvat lançou no encadernado da coleção de capa preta. Após todo esse terror que estava no universo Marvel, o Reinado Sombrio, que durou uma boa fase, nós temos a Era Heróica, que também não é uma saga, mas uma fase dos personagens. Em 2010 e 2011 nós temos a Guerra do Caos. A entidade Pesadelo, que é um vilão do Doutor Estranho, do Incrível Hulk, foi morto pelo Rei do Caos, ou Rei Caos, que trata-se de uma divindade japonesa, uma divindade do mal, que acaba percorrendo o submundo das mais diversas religiões ou divindades ali, nórdica, grega, até mesmo dos Eternos, e diversos heróis, principalmente o Hércules, vai tomar a frente nessa batalha. Tem participação do Doutor Estranho, do Thor, do Incrível Hulk, então não é exatamente uma saga muito restrita e ela percorre ali as divindades do universo Marvel. No Brasil, infelizmente, ela foi ignorada e não foi publicada. A Panini simplesmente fez, não importa. Eu comprei o encadernado, não é uma saga memorável, mas é uma saga bem conduzida, tem um final ok. Eu acho que poderia ter sido publicado aqui no Brasil. Essência do Medo, que saiu em 2011 lá nos Estados Unidos. Nós temos o Deus Serpente, que seria o irmão de Odin, vem para a Terra dominar, Odin até fala, não temos nada a ver com isso, nós somos de Asgard e tal. Thor bate o pé, fica na Terra e tem que proteger a Terra, obviamente, do seu tio, a Serpente, e também dos Asseclas. Ele distribuiu 7 martelos, que obviamente vão dominar os portadores deles, eles se tornam malignos. O Fanático pegou esse martelo, o Hulk, o Coisa, o Absorvente, a Titânia e outros personagens ali. É uma saga interessante, mas também não foi nada demais, assim, digno de nota. Aqui no Brasil foi uma minissérie que saiu em 8 partes. Publicação da editora Panini Comics. Em 2012 nós temos Vingadores vs X-Men, uma disputa pela Hope, pela Esperança, a tradução, né, do nome dela aqui no Brasil, ela que pode vir a se tornar a Fênix Negra. E os Vingadores, na verdade, querem se precaver, segurar ela ali, né, deixar ela meio de molho, e os X-Men obviamente não querem isso, e os personagens vão se defrontar. Tem uma consequência muito grande nessa saga, que é a morte do Professor Xavier. Aqui no Brasil, ela saiu numa minissérie da edição 0 à edição número 7, publicado pela editora Panini Comics.
Em 2013 temos a Era de Ultron. Galera, Ultron dominou a Terra, tudo foi modificado, o Wolverine e a Mulher Invisível, a Sue Richards, tem que voltar para o passado para dar um basta na criação do Ultron. Uma saga bem da sem vergonha, uma saga ruim. Foi publicado inicialmente em minissérie pela editora Panini, depois ganhou o encadernado também pela editora Panini Comics. No ano de 2013 e 2014 nós temos Infinito. Jonathan Hickman resgata o Thanos, né? Ele que vem cobrar tributo aqui da Terra. Ele vai cobrar tributo do Rei dos Inumanos. Ele também está em busca do seu filho, o Tane. Ele tem vários generais. Está rolando eventos paralelos dos Vingadores enfrentando os construtores no espaço. A Terra ela está desguarnecida. No final dessa saga vai dar início a inumanidade, né? Que seria a explosão que teve das terras terrígenas que se espalham pela Terra e pessoas que têm um gene, aquele DNA vinculado aos inumanos acabam se tornando exatamente um inumano. Essa publicação ela saiu em minissérie pela editora Panini em 7 partes aqui no Brasil. Como você deve ter percebido, conforme os anos foram passando, a quantidade de sagas no mesmo ano se tornou algo mais corriqueiro. Em 2014 nós temos a primeira delas, Pecado Original, onde o Nick Fury se torna uma espécie de vigilante, um carrasco cósmico. Ele protege planetas, destitui tiranos de planetas que estão sofrendo escravidão e tal. Ele protege a Terra. E os heróis descobrem esse segredo após a morte do Vigia, né, que espalha uma espécie de explosão psíquica, revela diversos segredos dos personagens. Teve vários tie-ins dentro das publicações mensais, mas aqui no Brasil, essa publicação ela saiu numa minissérie da número 0, que foi basicamente um prólogo, e depois uma minissérie em 4 partes pela editora Panini Comics. A segunda saga que saiu no ano de 2014 lá nos Estados Unidos foi a saga Eixo, que uniu novamente Vingadores e X-Men. Nela eles vão combater o Caveira Vermelha, que está com dons psíquicos. Sim, ele tem o cérebro do Professor Xavier na sua cabeça. A Panini Comics está publicando esse material em 3 volumes. Para finalizar essa série de grandes sagas Marvel, que eu construí aí em 2 partes para vocês, nós temos Guerra Secreta. Sim, Guerra Secreta, o mesmo título daquela publicação de 1984. Jonathan Hickman, que fez toda uma construção dentro da mensal dos Vingadores, retratando a incursão, que seria a colisão de 2 terras. Nós vamos ter a consequência disso tudo na série Guerras Secretas, universos colidindo, personagens e realidades se misturando, uma participação muito importante do Doutor Destino. Saiu em 9 partes lá nos Estados Unidos, deve sair também aqui numa minissérie em 9 partes no Brasil. Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu comentário, né? Compartilhe, se inscrevam. E é isso daí. Espere agora o vídeo das grandes sagas da DC Comics. Um abraço para vocês e até a próxima.